Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de mistério. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a Peggy Hetrick. Como sempre, antes de começar, eu tenho que avisar quais são os gatilhos do vídeo de hoje, que são mutilação, somente mutilação nas áreas íntimas, esfaqueamento, abuso sexual e suicídio, ok? Peggy Hetrick nasceu no dia 1º de março de 1949 em Lovell, no estado de Wyoming, nos Estados Unidos. Durante a infância, ela viveu em uma base aérea na Líbia, porque o seu pai trabalhava para uma empresa mineradora de óleo na Líbia. Foi lá que ela se formou no ensino médio e depois disso ela voltou para os Estados Unidos, onde estudou na Universidade do Arizona. Porém, quando foi descoberto que a sua mãe tinha câncer, a Peggy largou tudo e desistiu da universidade para ficar com a mãe, na cidade de Loveland, no Colorado. Infelizmente, pouco tempo depois, em 1978, a sua mãe faleceu. Peggy Hetrick era uma mulher extrovertida, moderna, vibrante. Ela gostava de rir alto, ela gostava de dançar, ela gostava de ler. Ela sonhava também em escrever o próprio livro um dia. Depois da morte da mãe, ela foi viver na cidade de Fort Collins e conseguiu um emprego como gerente no setor de acessórios em uma boutique em um dos shoppings mais movimentados da cidade. Lá ela também tinha um namorado com quem vivia terminando e voltando, e logo ela se tornou uma cliente recorrente na biblioteca da cidade. Ela aparecia lá toda semana, os funcionários já conheciam ela. Ela adorava ler. Peggy nunca teve dificuldades em fazer amizade, então se mudar com tanta frequência não era um problema pra ela. Como eu disse, ela literalmente chegava em qualquer lugar, conversava com as pessoas e era super extrovertida. No dia 2 de janeiro de 87, ela foi à delegacia de polícia declarar que a sua pulseira foi roubada. Era herança de família, valia pelo menos $700, então ela fez questão de ir até a delegacia declarar que foi roubada. Ela disse que foi num bar no Ano Novo e acredita que a pulseira foi levada lá em algum momento, quando ela tava, comemorando o Ano Novo e nem percebeu. Perdeu a pulseira. Os policiais disseram que iam ficar de olho e tal, e vida que segue. A única coisa que preocupava alguns membros da família e amigos da Peggy era o fato dela não ter o próprio carro. Ela não era do tipo que guardava dinheiro. Realmente, assim, ela não era do tipo que economizava. Ela não guardava dinheiro, então ela não tinha o próprio carro. Então ela andava sozinha o tempo todo, à noite, não importava o horário, ela andava sozinha pra lá e pra cá. Tudo ela fazia a pé. Mesmo quando estava bêbada, como eu disse mesmo à noite, ela não se importava. E esse foi o único erro da Peggy. No dia 10 de fevereiro de 1987, Peggy saiu do trabalho às 9 horas da noite e foi para casa a pé. Quando chegou em casa, ela percebeu que a porta estava trancada e ela lembrou que tinha emprestado a sua chave para uma amiga que estava passando um tempo com ela. Essa amiga estava em casa, mas tinha um sono pesado e caiu no sono e não ouviu a Peggy tocando a campainha várias vezes, batendo na porta várias vezes. Então a Peggy decidiu sair para beber. De meia em meia hora ela tentava telefonar pra casa e acordar a amiga, mas a amiga literalmente caiu no sono, assim, não acordava. Mas aí finalmente, por volta da meia-noite, ela conseguiu acordar essa amiga e voltou pro apartamento e foi recebida e deu tudo certo. Mesmo assim, ela já tava bebendo há um tempo, né, desde umas 10 da noite, provavelmente 9h30 da noite. Ela já tava bebendo desde aquela hora, ela tava animada com os bares, então ela decidiu trocar de roupa e sair pra beber de novo e ver as pessoas. Por que não? Já tô aqui mesmo, né? Então ela só voltou pra casa, deixou as coisas do trabalho, trocou de roupa e saiu de novo. Em um dos bares, ela viu o seu ex-namorado e os dois conversaram. Lembra aquele namorado que ela via de vez em quando e terminava e voltava? Então os dois conversaram e eles estavam bem, eles não discutiram. Tinha até outra mulher acompanhando esse namorado. Disse que não, os dois estavam super bem, se cumprimentaram e tal, e ele ofereceu uma carona pra Peggy. E ela aceitou essa carona, mas quando chegou a hora de ir pra casa, ele a viu saindo sozinha. Então pensou, ela não queria, talvez achasse que ele tava com aquela moça e não queria interromper, ou alguma coisa assim. Mas ele a viu indo embora sozinha. Era mais ou menos 1h25 da madrugada, no dia 11 de fevereiro de 87, quando Peggy, de 37 anos de idade, foi vista pela última vez no estacionamento do bar. 6 horas depois, seu corpo foi encontrado. Um homem estava indo de bicicleta para o trabalho às 7 da manhã, quando passou por um terreno abandonado, viu uma figura de cabelos
ruivos em uma pose estranha. Pensou que fosse um manequim, mas chegando mais perto ele viu sangue na grama e no acostamento e decidiu chamar a polícia. A Peggy estava a 450 metros do bar onde foi vista pela última vez. Logo, as notícias estavam em todos os jornais. Era uma cidade pequena e esse tipo de coisa raramente acontecia por lá. Seu corpo estava estirado na grama, suas roupas haviam sido parcialmente removidas, seus seios e a genitália estavam expostos. Seu mamilo esquerdo foi removido com precisão e houve uma tentativa de remoção da sua vulva, mas não foi totalmente removida, mas foi removida cirurgicamente boa parte da genitália. Com certeza tinha sido o trabalho de alguém com treinamento médico e equipamento médico em mãos. Foi um trabalho bem delicado e preciso. Os 2 procedimentos foram feitos após a morte da Peggy. Havia também hematomas no seu rosto consistentes com um ataque, mas nenhum ferimento de luta. Foi rápido. A sua bolsa ainda estava presa no ombro, com todos os documentos e o dinheiro dentro. Após mover o corpo, foi possível ver a causa da morte, uma facada abaixo da escápula esquerda nas costas, que perfurou o seu pulmão esquerdo e foi fatal. Ela perdeu muito sangue, muito rápido. O perito chegou a declarar que não seria possível fazer exames de sangue na Peggy por causa do tanto de sangue que ela perdeu quando faleceu. Acredita-se que ela estava caminhando, indo para casa naquela madrugada, um pouco embriagada, quando sentiu a facada nas costas, e aí já era tarde demais. Caiu com o rosto no chão e o assassino simplesmente removeu a faca das suas costas e em poucos minutos ela estava morta. Ele a arrastou até o meio daquele terreno, a virou de barriga para cima, a despiu, fez os procedimentos o mais rápido possível e foi embora. 28 pegadas foram encontradas na área em volta dela, por sorte era areia e mato, então foi possível encontrar bastante marca de sapato. 12 dessas marcas com certeza pertenciam a um sapato social masculino tamanho 40. Um sapato de couro, super chique, e mais uma coisa que indica que o assassino mais provável era um homem com treinamento médico e com um bom emprego e que se vestia muito bem. Policiais logo foram até o seu apartamento, onde aquela amiga estava. Ela ficou em choque. Essa amiga, ela não sabia como aquilo podia ter acontecido. Ela descreveu tudo sobre a Peggy que ela podia se lembrar naquele momento, onde ela trabalhava, seus relacionamentos, pessoas que ela via na biblioteca, tudo isso. Matt era o nome desse namorado que ia e vinha com a Peggy, e essa amiga também mencionou um outro cara chamado Derek, que parecia ter sido um rolinho mais recente da Peggy, um cara mais novo, que ela dizia ser muito infantil pra ela, também um pouco grudento demais. Outros amigos mencionaram que esse tal de Derek, esse cara mais novo, a perseguia e telefonava todo dia, e ela foi forçada a terminar com ele de um jeito bem agressivo e pedir que ele não aparecesse mais, de tão insistente que esse cara era. Os amigos descreveram o Derek como um cara grandão, de cabelo longo e que tinha entre 23 ou 24 anos de idade, mas até hoje não sabemos quem é o Derek. Ninguém sabe quem é o Derek. A polícia não encontrou Derek nenhum. Mesmo depois de olhar várias câmeras de segurança dos bares onde ela esteve e estacionamentos próximos à área onde ela foi encontrada, os policiais não faziam ideia nem se a Peggy falou com outro cara que não o seu ex-namorado, Matt, naquela noite. Literalmente, assim, ninguém faz ideia se ela falou com mais alguém. Considerando todas essas evidências, acredita-se que o homem ou a seguiu do bar ou já estava na rua esperando uma moça para atacar na escuridão, né? Era um terreno abandonado no meio da rua. Qualquer mulher que passasse por ali a pé sozinha, ele provavelmente ia atacar. Porém, quando os policiais olharam os pertences da Peggy e o que tinha com ela quando ela foi atacada, eles perceberam que ela estava vestindo uma pulseira. Herança, com certeza uma pulseira antiga, a mesma pulseira que desapareceu no Ano Novo. Pois é, talvez esse assassino tenha roubado a pulseira no Ano Novo, perseguido a Peggy esse tempo todo e devolvido a pulseira quando a atacou. Talvez, é uma teoria, a gente não tem como ter certeza. Por algum motivo, o único suspeito que a polícia encontrou ali no início das investigações foi um rapaz chamado Timothy Masters, de 15 anos de idade. Seu pai foi quem o acusou, dizendo que naquela manhã o rapaz caminhou pelo terreno abandonado, como fazia todo dia, porque ele passava por aquele terreno para chegar ao ponto de ônibus para ir para a escola. E naquele dia ele parou
no meio do caminho. Ele olhou alguma coisa e saiu andando de novo. O pai ficou preocupado quando descobriu que havia um corpo no terreno em frente à casa deles e que o filho não ficou assustado quando viu aquilo, não demonstrou que estava preocupado, simplesmente olhou aquilo e foi para a escola sem reagir. Então o pai achou que aquilo indicava que era obra do Timothy, que o Timothy literalmente parou no terreno para olhar o que tinha feito e foi pra escola, que eu achei muito estranho. Que nível de desconfiança que o pai não deve ter um filho pra acusá-lo de uma coisa dessas, só porque ele parou, olhou e foi embora. Mas o Timothy foi questionado, ele disse que viu sim, mas achou que fosse algum tipo de piada ou literalmente um boneco, ele não achou que fosse real. Mesmo assim, durante dias, o rapaz foi interrogado e acompanhado pelo pai à delegacia várias vezes. Detetives gritaram com ele, insistiram que ele era o assassino. O Timothy negou várias vezes. Ele fez até o teste do polígrafo e o resultado foi inconclusivo. A casa da família Masters foi revirada. Timothy tinha uma coleção de facas de caça, assim como cadernos com desenhos e histórias de terror criadas por ele. Os policiais disseram que aquilo era incriminador. Pra mim, é uma coisa muito comum. Muito comum. Eu devo ter conhecido pelo menos uns 3 caras no ensino médio que tinham uma coleção de facas ou que gostavam de desenhar coisas assustadoras e histórias de terror nos seus cadernos. É preocupante no sentido de, sim, é um homem que gosta de coisas assustadoras e facas e tal, mas se eles não usam essas facas, então tudo bem. Mas eu acho que é uma coisa super comum. Professores do time confirmaram que ele era um rapaz educado, inteligente, e não era o único que gostava de rabiscar histórias assustadoras nos cadernos, e eles achavam isso natural dos adolescentes, querer extravasar essas vontades de violência e agressividade, esses interesses no caderno. Era uma coisa natural. As facas do Timothy foram levadas para o laboratório, mas não havia sangue em nenhuma delas. Nem sangue animal, nem sangue humano, nem sangue da Peggy. Timothy não se encaixava em nenhuma das evidências encontradas. Ele não entendia de anatomia, ele não usava sapatos tamanho 40, ele não tinha facas apropriadas para o que havia sido feito. Os procedimentos feitos no corpo da Peggy foram feitos com ferramentas médicas delicadas. Não foi ele. O pai dele é o que me surpreende. Me surpreende que ninguém entrevistou o pai dele. Porque um homem adulto acusaria o próprio filho de uma coisa tão intensa só porque ele não reagiu quando viu o corpo. Eu achei bizarro que ninguém tenha suspeitado do pai do Timothy. Mas sim, o Timothy foi considerado o principal suspeito durante anos. No dia 28 de julho de 92, 5 anos após o crime, um juiz declarou que ele deveria ser preso. Aparentemente, ex-colegas de classe do Timothy confirmaram que ele sabia detalhes das mutilações que tinham sido feitas na vítima, e esses detalhes não haviam sido publicados em jornais, porque eram bem extremos, os jornais não publicavam esse tipo de coisa na época. Então ele sabia coisas sobre o crime que não haviam sido publicadas. Mas ele literalmente olhou para o corpo naquela manhã antes de pegar o ônibus. Ele olhou e ele viu, cortaram partes dela. Esse tipo de coisa não é publicado no jornal, mas ele literalmente viu o corpo naquela manhã. Como assim vocês acham estranho ele saber o que tinha sido feito? Timothy Masters, de 20 anos, foi preso mais uma vez, sem evidências físicas, e foi liberado novamente. Mesmo assim, o delegado de polícia da época, e ainda o delegado de polícia quando Timothy tinha seus 20 anos de idade, continuava convencido de que ele era o culpado. Ele passou os próximos 2 anos conversando com especialistas forenses e psicólogos e criou uma teoria de que o Timothy vinha planejando esse crime há anos, escrevendo sobre tudo nos seus cadernos, e acreditava que ele tinha mais vítimas. Em 1998, Timothy foi mais uma vez preso. Agora ele vivia na Califórnia. Ele tinha passado os últimos anos trabalhando na marinha e foi dispensado com honras. O rapaz tinha 26 anos. Ele gostava de ler histórias de terror ainda e criava desenhos grotescos de vez em quando por diversão, mas ele não tinha nenhuma passagem na polícia. Ele tinha amigos, ele era solteiro porque passou anos na marinha, mas ninguém considerava o cara violento, nem estranho, de maneira nenhuma. Esses outros desenhos que ele fez durante sua vida adulta foram levados e usados como evidência no seu julgamento, porque sim, Timothy foi preso como suspeito do assassinato da Peggy Hetrick, foi julgado. Vocês acham que ele foi psicologicamente avaliado por um psicólogo, por um profissional? Não, mas os seus desenhos foram analisados por um profissional. Infelizmente,
Timothy foi considerado culpado e sentenciado à prisão perpétua, sendo que não havia nenhuma evidência física que indicasse a culpa dele. E eu ainda não acredito que o pai dele não foi investigado. Mas como vocês devem imaginar, muitas pessoas discordavam da culpa do Timothy, muitas pessoas acreditavam que o Timothy não deveria ser preso por isso. No ano de 2004, graças a uma detetive que trabalhou duro no início das investigações e um pedido de revisão do Timothy, ele pediu várias vezes que o caso fosse revisado, o DNA das roupas da Peggy foi testado. Mas isso demorou bastante para sair. Muitas evidências foram perdidas nesse tempo, incluindo fios de cabelo, impressões digitais e aquela pulseira que foi roubada e devolvida, pulseira que a Peggy estava vestindo quando faleceu, desapareceu das evidências da polícia. Um ginecologista observou os ferimentos feitos no corpo e declarou que com certeza foram feitos por um especialista, uma pessoa com extremo conhecimento cirúrgico. Além disso, seria necessária a iluminação correta e o posicionamento correto das pernas da paciente, no caso da vítima, para fazer aquele procedimento. Então a pessoa sabia muito bem o que estava fazendo. Ele sugeriu que ela não foi atacada no campo, mas que foi sequestrada, levada para um local preparado, talvez até o banco de trás de um carro ou uma van, simplesmente um espaço onde o assassino tinha todos os equipamentos preparados, e depois ela foi arrastada até o campo. Finalmente, o DNA nas roupas da Peggy foi comparado com o do Timothy e não era dele. Não era do pai dele também. Então aí se vai a minha teoria. Não tinha literalmente nenhuma ligação com o Timothy. Principalmente no cós das calças da Peggy. O cós é a parte que fica na cintura da gente. É a parte onde normalmente vai o botão e o zíper, sabe? O cós. Foi possível gerar ali todo um perfil genético de um homem desconhecido, um homem aleatório, e na bolsa dela havia um pouco de DNA masculino que era do Matt, do seu ex-namorado, mas isso faz sentido, já que eles se encontraram, eles se cumprimentaram naquela noite, ele pode ter segurado a bolsa pra ela e tal. No dia 23 de agosto de 2007, Timothy foi julgado novamente e liberado imediatamente. Ele era inocente, como a gente já imaginava. Ele, é claro, pediu por uma indenização após ter perdido 10 anos da sua vida na prisão por um crime que ele não cometeu. Em 2010 foi concordado que o Tim receberia 5,9 milhões de dólares pelo que tinha sido feito com ele. Foi oficialmente exonerado em 2011. O caso continua aberto. O assassinato de Peggy Hetrick ainda é um mistério. Só existe mais um suspeito que realmente é apontado pela polícia, que é o Dr. Richard Hammond. Ele vivia naquela mesma área e era formado em medicina, especializado em oftalmologia, mas isso não impede ele de conhecer outras áreas da medicina. Em 95, uma estudante, sua aluna, concordou em cuidar da casa do Dr. Hammond durante um feriado enquanto ele viajava com a família, e ela ouviu um som esquisito no banheiro. Quando foi no banheiro, ela ouviu um barulho lá. Depois de procurar um pouco para ver o que era esse barulho, ela encontrou uma câmera dentro do vaso sanitário, assim como inúmeras fotos de mulheres indo ao banheiro. O cara tinha uma câmera dentro do vaso sanitário. Ela obviamente chamou a polícia, essa aluna, e o Richard Hammond foi preso. Várias fotografias, assim como arquivos com nome e idade de todas as mulheres fotografadas, foram encontradas na casa dele. Richard foi colocado na lista de suspeitos no caso da Peggy, mas foi liberado. Não só foi liberado no caso da Peggy, ele foi liberado na época dessas acusações de voyeurismo, de observar mulheres, tirar foto de mulheres no banheiro. Ele tinha muitos amigos na delegacia e muitos contatos com pessoas importantes, então ele foi liberado e cometeu suicídio uma semana depois. Ele tinha esposa e 2 filhas, e essas mulheres também haviam sido fotografadas por ele. Elas descobriram que ele fazia essas coisas, assustador, e eu imagino que ele deve ter sentido bastante vergonha e por isso cometeu suicídio. Elas também descobriram que ele já havia sido internado em um hospital psiquiátrico e diagnosticado com transtornos sexuais desde a adolescência. Ele simplesmente escondeu essas coisas da família esse tempo todo. Esse cara se encaixa em todas as categorias. No caso da Peggy. Também foi constatado que no ano de 87, o mesmo ano em que a Peggy foi atacada, um homem muito parecido com o Dr. Hammond foi visto ameaçando uma mulher no mesmo bar frequentado pela Peggy. Meses depois, o mesmo homem foi visto expondo suas partes íntimas no mesmo terreno
onde ela foi encontrada. Ele é o principal suspeito agora, mas vai ser muito difícil confirmar a culpa dele, já que eles precisariam de uma amostra de DNA e o cara tá morto, então teria que exumá-lo. É bem difícil, né? Mas ele é o principal suspeito. Outros suspeitos incluem Scott Kibble e Donald Long. Scott Kibble era um serial killer que assassinou 3 mulheres e um homem. Ele era informante do FBI e declarou que assassinou muito mais pessoas, simplesmente não queria confessar essas outras mortes. Seu estilo era bem diferente do assassinato da Peggy. Ele espancava e enforcava as pessoas, porém em um dos casos ele tentou mutilar o seio e a genitália da vítima, mas foi bem diferente também da maneira como foi feita na Peggy. O outro homem, Donald Long, confessou 2 assassinatos, mas ele disse que não tinha nada a ver com o caso da Peggy. Ele foi literalmente mostrado as fotos e disse: não fui eu que fiz isso. As mulheres mortas por ele foram assaltadas, foram roubadas e encontradas em locais fechados. Elas não foram mutiladas, muito menos de maneira cirúrgica, o que é bem diferente da Peggy. É isso então. Esse é um mistério. Pessoal, o que vocês acham? Vocês acham que foi o Dr. Hammond? Hoje em dia, só DNA pode resolver esse caso mesmo, ainda mais com ele morto. Mas me digam as suas opiniões nos comentários. E como sempre, muito obrigada por assistir o vídeo até o fim. Muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e por se inscrever no canal. Se você gostaria de ajudar com a monetização, você pode mandar um pix, tá passando aqui embaixo. Você pode também mandar um valeu com um coraçãozinho, ou você pode ser membro do canal. Muito obrigada Daniele Arlandes, Bianca Camacan e Ieda Silva por serem membros do canal. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada pelo seu apoio e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!